Se você gosta de livros e está sempre buscando novas formas de expandir seus horizontes, não deixe de se inscrever no canal Palavras em Ação 82. Compartilhe e deixe seu like nos nossos conteúdos de audiobooks e resumos de livros, e ajude a disseminar o conhecimento para mais pessoas. Juntos, podemos criar uma comunidade de leitores cada vez mais engajados e inspirados. Gratidão. Conteúdo resumido. Uma carta de Bezerra de Menezes, publicada originalmente no Reformador, durante o período de 3 de outubro de 1920 a 1º de maio de 1921, sob o título de Valioso Autógrafo, posteriormente saindo como opúsculo intitulado A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica. Carta dirigida a seu irmão Manuel Soares Bezerra, líder católico de Fortaleza, confrontando as teses cristã e católica, tecendo considerações profundas de filosofia religiosa, cuja abordagem culmina com a apresentação dos antecedentes históricos do Espiritismo e princípios doutrinários como inferno e reencarnação. Chegou a ser publicado pela Edicel, com o título A Doutrina Espírita, sob a orientação de Freitas Nobre. Expõe tese doutrinária, estabelecendo o confronto entre cristianismo e catolicismo, veiculando os mais delicados aspectos da filosofia religiosa. É uma epístola de cerca de 100 páginas, dirigida a Bezerra e seu irmão. Elucida temas como antecedentes históricos do Espiritismo, inferno e reencarnação. É uma verdadeira profissão de fé espírita, que bem reflete todo o convencimento de seu autor. Com os títulos e subtítulos sobre que naturalmente já o leitor demorou seu olhar ao atentar na capa e na folha de rosto deste volume, a que nestas páginas se lhe oferece ao mesmo primoroso trabalho com que, debaixo da epígrafe de Valioso Autógrafo, o Reformador abrilhantou e enriqueceu suas colunas em 15 números sucessivos. De mudado, pois, aqui só há o título que, apropriado à publicação feito no órgão da Federação, não mais quadraria ao trabalho doutrinário em questão, desde que apresentado sob a forma de livro. Acompanhando esta explicação, destinada a evitar qualquer suposição errônea ou equívoca da parte dos que adquiram o presente opúsculo, justo se insira neste lugar a que o Reformador publicou, assinalando o valor excepcional do escrito cuja divulgação ele ia fazer e fez. Trata-se, disse, ao referir-se pela primeira vez à dádiva que a Federação receberá do venerando confrade que se chama Juvenal Galeno. Trata-se de uma carta escrita pelo apóstolo brasileiro a seu irmão Germano que, naquela época, 1886, lhes probrava haver abraçado o Espiritismo, como réu de apostasia. Nessa carta que é a antítese doutrinária de grande relevo, desenvolvida naquele estilo blandicioso, de Arminha, que lhe caracteriza a individualidade inconfundível, o autor dos Estudos de Max vazou a sua alma de crente, pondo em confronto o cristianismo e o catolicismo, traçou páginas edificantes de filosofia religiosa. Algum tempo depois, noticiando que em um número seguinte começaria a publicação, disse ainda o Reformador: se carta se pode denominar o escrito a que aludia pela familiaridade, gentileza do estilo em que foi moldada, não deixa, por isso, diferir, com a maior nitidez e elevação de vistas, os mais delicados e transcendentes aspectos doutrinários. O apóstolo ímpar do espiritismo evangélico no Brasil, o missionário inconteste que soube, da primeira hora, abranger, numa síntese admirável o desenvolvimento da nova revelação para o futuro da humanidade, o discípulo de Jesus, que deu a esta casa, a Federação, como homem, todo o condão da sua bondade e alto saber e, ainda hoje, como desencarnado, é um de seus dias mais estrênuos. Bezerra de Menezes, enfim, grafou naquelas 100 e tantas páginas, em miúda caligrafia, uma verdadeira profissão de fé espírita, encerrada
Argumentação de confronto com a dogmática do catolicismo. Fervorosamente partilhado por seu irmão pela carne, que não, ao tempo, pelas ideias. Finalmente, quando noticiou que chegará ao termo da publicação, inseriu estas linhas, traçadas sem o pensamento de que viessem a ver a luz da publicidade. O que ainda mais lhes realça o valor intrínseco, as sapientíssimas, luminosas páginas, as que acabavam de ser publicadas, teriam ficado talvez ignoradas para sempre, se não for a cativante oferta de Juvenal Galeno. Uma vez, porém, que tal não aconteceu, graças ao munificente gesto desse octogenário de espírito juvenil, não é justo que, por nosso lado, as deixemos esquecidas no corpo de uma revista que nem todos colecionam e onde a leitura de um trabalho extenso é mais ou menos incomoda. Meu caro irmão e amigo Soares, recebi a prezada carta em que você derrama suas lágrimas de pesar pelo mau caminho que leva minha alma, afastando-se da educação religiosa que recebi com o leite, e abraçando ideias falsas, politeicas e demoníacas, quais as que ensinam o espiritismo. Vejo, na veemência com que ataca a doutrina espírita, dois elevados sentimentos, que não posso deixar de tomar na mais séria consideração. Primeiro é o fervor com que abraça as puras verdades da divina revelação, feita à humanidade pelo Santo dos Santos. O segundo é o amor que deve ligar todas as ovelhas do rebanho do Senhor, e que vê manifesta a meu respeito, com a dedicação especial da fraternidade pelo sangue. Fujo de discutir crenças religiosas, porque respeito as de todo o mundo. Convencido da verdade, de que muitos caminhos conduzem à casa do Pai. Aqueles dois motivos, porém, me coagem a fazer uma exceção a seu respeito, principalmente o último, que profundamente me comove. E, para começar, permita-me justificar a citação que fica acima e que parecerá herética a quem entende que fora da Igreja não há salvação e, portanto, que não há senão aquele caminho para a casa do Pai. O homem vai, na vida, semeando boas e más ações, porque não há um que não pratique de umas e de outras. O mais puro espírito tem suas fraquezas. Nenhuma ação da criatura humana é esquecida ou desprezada no julgamento de sua vida. Assim, pois, contam-se as boas aos maus, como se contam as más aos bons. Isto é rigorosamente ortodoxo. Desse postulado resultam que sofrerá apenas a alma que tiver praticado em vida mais obras ruins do que boas, e que terá prêmio a que contar mais ações boas do que mais. O essencial, para o prêmio e para o castigo, disse Jesus à samaritana, não é adorar a Deus no Monte Garizim, nem em Jerusalém, mas sim adorá-lo em espírito e verdade. E S. João, em Éfeso, quando chegado à extrema velhice, limitava sua prédica a dizer: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Respondia aos que se queixavam de não lhes dizer senão a mesma coisa todos os dias, que naquilo se encerra todo o preceito do Senhor. Se a salvação pode ser alcançada, não se adorando a Deus neste ou naquele templo, desta ou daquela forma, mas simplesmente adorando-o em espírito e verdade, se adorá-lo em espírito e verdade é amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se tudo mais não passa de meios de dispor a alma para chegar ao estado de adorar a Deus em espírito e verdade, amando seus semelhantes, se o essencial se encerra naqueles simples princípios, é de fé e de razão, que o mouro, o judeu, o acatólico, em suma, podem chegar à casa do Pai sem ser pelo caminho da Igreja. E isso não é uma heresia, porque Melquisedeque foi sagrado sacerdote do Altíssimo, apesar de não seguir a lei que fora dada aos descendentes de Abraão, que era a verdadeira lei.
E isso foi confirmado pelo egrégio Pio IX, na oração que deve conhecer, em que declara, expressamente, que pode salvar-se o próprio selvagem, que tiver a intuição da verdade eterna, afeiçoar seu espírito e acomodar suas obras a essa verdade. Não é, portanto, herético dizer-se que muitos caminhos levam à casa do Pai, assim como já não é lei imprescritível, fora da igreja não há salvação. Isto foi um exórdio. Eu me preocupo sem cessar com o que pode aproveitar a minha alma, considerando esta vida, com todas as glórias que oferece uma simples parada, pouso, na infinita viagem que temos de fazer, em busca da casa do Pai. Creio, portanto, em Deus Padre Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e creio que sou um espírito por Ele criado para a imortalidade. Não sou cristão, porque meus pais me criaram nessa lei e me batizaram. Mas sim porque minha razão e minha consciência, livremente agindo, firmaram minha fé nessa doutrina sublime, que, única na terra, eleva o homem, em espírito, acima da sua condição carnal, e que por si mesma se revela a obra de infinita sabedoria, a que o homem jamais poderá chegar. Tendo diante dos olhos de minha alma o código sagrado da revelação messiânica, procuro sem descanso arrancar de mim os maus instintos naturais e substituí-los pelas virtudes cristãs. Tendo fé, tenho esperança e, quanto à caridade, procuro tê-la, o mais que me é possível, na medida do ensino de Paulo. Não guardo ódio e perdoo as injúrias, evito fazer mal e procuro fazer bem aos próprios que me odeiam. Se eu não fosse cristão, e cristão convencido, pensa. Vê que haveria consideração mundana que me fizesse suportar as calúnias injuriosas de que tenho sido vítima. Deus sabe quanta energia me tem sido precisa para conter os ímpetos de minha natureza fogosa, nessas dolorosas conjunturas em que me tenho visto. Tenho, porém, sempre vencido. Porque o que mais me eleva e arrebata, de tudo o que faz parte do celeste ensino, é o dirigite inimicos vestros e benefaci risque oderumvos, é essa fórmula que só Deus podia dar a mais suave e encantadora de todas as virtudes humanas, a filha do céu, divina caridade. Eu me empenho, portanto, em fazer da minha vida um ato constante de contrição, embora fraqueie nessa resolução. Que vale mais? Não ir à missa, nem confessar-se e cuidar de corrigir, trabalhando dia e noite, as ruins inclinações de seu espírito, ou ir todos os dias à missa, confessar-se todas as semanas, e deleitar-se em maus pensamentos, e dar largas ao descomedimento da língua, e irritar-se pelas ofensas ao ponto de procurar vingar-se, e pagar mal por mal, e, finalmente, não cuidar de afeiçoar a alma à pura moral de Jesus, Cristo. Não quero dizer que aqueles dois tipos não possam fundir-se, que o que se esforça por varrer da alma os ruins sentimentos não possa ir à missa e confessar-se, mas sim que um é essencial e infinitamente superior. Em relação à missa recomendada pela Igreja em seus mandamentos, penso que grande é o seu valor como prece erguida pelos filhos ao Pai. Nunca em minha vida manifestei desprezo por esse gênero de preces, que respeito e acato. Entendo, porém, que, prece por prece, mais vale a que recomendou Jesus no Sermão da Montanha, do que a que a Igreja recomenda. Sabe ver que o Divino Mestre disse ali, quando orardes: retirai-vos ao vosso quarto, fechai a porta e rezai em segredo. A oração em segredo tem dois grandes merecimentos sobre a pública. Primeiro é que fica escoimada de hipocrisia, que não poucas vezes eiva-as que são feitas em público. O segundo é que a alma se isola mais facilmente do mundo e se concentra de modo a quase poder conversar com Deus. Na Igreja há tantas coisas que nos privam de tão profícua concentração.
E verdade que a missa é a representação do sacrifício do Cordeiro Imaculado e tem por isso grande merecimento, mas, desde que oramos, como ele próprio recomendou, temos feito a mais meritória oração. Não tenho remorso de não ir à missa, desde que oro em meu quarto, a portas fechadas, como me mandou orar o divino Jesus. Demais, o essencial não é a forma, é o fundo, não é o meio, é o fim. E o fundo e o fim são a purificação da alma. Entretanto, repito, nunca disse que a missa não tem grande valor, nem deixei de ir a ela propositadamente. A confissão, também recomendada pela Igreja, é inquestionavelmente um valioso meio de purificação. E um meio, mas não o único. Aquele que faz constante exercício de dominar suas paixões, que, arrependido do mal que pratica, procura repará-lo, tem empregado um meio mais valioso. Porque constante, para chegar ao fim da confissão. Por outra, o que não descansa no trabalho de purificar sua alma, que todas as noites faz exame de consciência, renuncia ao mal que fez e faz propósito de se emendar, confessa-se constantemente. Falta-lhe a absolvição, é verdade, mas essa lhe virá de Deus, que disse por seu profeta: eu não quero a morte do ímpio, senão que ele se arrependa e venha a mim. O arrependimento sincero e a boa vontade trazem consigo a absolvição do Senhor. Mais vale o constante esforço por combater-se do que 10.000 confissões. Entretanto, repito, reconheço o grande valor desse meio de purificação e nunca disse o contrário, antes, em romances que tenho escrito, com puro intuito moral, preconizo. Sigo o Espiritismo e, conseguintemente, não posso ser cristão. Afirmo-lhe que fala assim, porque nunca estudou o Espiritismo a fundo. Faz-se com essa doutrina o que se faz com a maçonaria, que, no Brasil pelo menos, é o mais extremo propulsor do culto de nossa religião. Isto é verdade, quer queiram, quer não queiram, e contestá-lo é negar a mais respeitável autoridade da terra. Pois eu lhe digo, embora a vez sinta em minhas palavras cheiro de enxofre, nunca apreciei tão perfeitamente, para admirar e adorar, o sublime ensino de Jesus Cristo, como depois de ter estudado a doutrina espírita. E me diz que são incompatíveis. O fanatismo religioso afasta o homem da pura e verdadeira religião. Fanatismo religioso foi o que perdeu o sacerdócio hebreu, repelindo as verdades do novo ensino, pelo simples fato de modificarem o ensino mosaico. Compreendo a maior reserva na aceitação de uma ideia nova, mas não compreendo a repulsão sistemática de toda ideia nova. Vamos, porém, por partes a este estudo para que me chamou. Embora, em vez de uma carta, tenha eu de escrever um livro. Discutirei aqui a origem, a razão de ser, o modo de ensino e os princípios essenciais dessa filosofia teogônica, que pretende os foros de revelação e que os fanáticos, sem estudo, sem forma de processo, denominam diabolismo. Origem. Revela não conhecer os princípios fundamentais do Espiritismo, dizendo que são os de Pitágoras, que, como se sabe, foram colhidos no Egito e abraçados por Platão. A metempsicose, tanto no reino dos faraós, como na Grécia, consistia na transmigração das almas do corpo humano para corpos de animais irracionais, voltando à primitiva forma depois de 3.000 anos, segundo os egípcios, e de 1.000, segundo Platão. O Espiritismo não admite transmigração, estabelece a pluralidade de existências, mas todas com o puro caráter humano. O espírito é criado para a perfeição, pelo saber e pela virtude, e marcha seu destino através dos séculos, progredindo no duplo sentido, mediante múltiplas
encarnações, até chegar ao estado de pureza exigida para poder entrar na sociedade de Deus, que é o destino humano, segundo a Igreja. Isto não é o mesmo que aquilo, salvo para quem confunde uma foice com um machado pelo fato de terem a mesma composição e se prestarem aos mesmos efeitos. Também não é o Espiritismo, como diz V., filho do politeísmo, religião dos demônios, que Jesus Cristo expulsou. O Espiritismo não reconhece, senão o Deus dos cristãos, o eterno Jeová, a quem rende o mais submisso culto e a quem invoca, pelas preces da Igreja, assim como ao Cristo, que toma por modelo em todo o seu ensino. O Espiritismo não empresta a Deus as paixões humanas, como fazia o politeísmo, nem dá aos homens os atributos divinos, como fez a Igreja. O Espiritismo é, nesse ponto de vista, ardente sectário da religião revelada. Por outra, em moral e teodiceia, ele não altera uma vírgula ao que está escrito. E um ponto muito importante, que merece bem o seu estudo, para se expurgar dos falsos juízos, a que o arrastaram, sem dúvida, escritores desleais, que tudo se permitem, até mesmo adulterar as mais claras ideias do adversário, contanto que possam, no fim, bater palmas e reclamar as do triunfo. Inglório triunfo esse, que é alcançado pelo sofisma e pela falsificação. Eu lhe afirmo que a moral espírita é a pura moral cristã, amor e caridade. Eu lhe afirmo que a verdadeira teodiceia espírita não difere, numa linha, da teodiceia ortodoxa. E digo a verdadeira, porque a doutrina tem discípulos, como os tem a Igreja. E, verdade que Moisés baniu de seu povo a prática de evocar o espírito dos mortos, mas é confundir um acidente com o fato essencial dizer, por isso, que o espiritismo foi condenado por Moisés. A evocação de espíritos não constitui o espiritismo, não passa de um fenômeno insignificante, em relação aos princípios da doutrina. Mas, ainda que a proibição de Moisés fosse uma condenação da doutrina, não era isso razão para considerá-la diabolismo, uma vez que a Sagrada Escritura autoriza a fé na comunicação dos espíritos dos mortos com os dos vivos, por muitos exemplos, de que lembrarei o de ter Saul evocado, por meio da profetisa de Andor, o espírito de Samuel, com o qual conferenciou. Aqui se evidenciam, não só a verdade autêntica das comunicações, como a sua inocência, pois que, se fosse um pecado, o preclaro varão, que já era do paraíso, não se teria prestado a tal coisa. Dizer que o fato é real e inocente não vale o mesmo que afirmar a sua conveniência? Inquestionavelmente. Há perigos em questionar os mortos por descobrir os segredos do futuro. Se Deus os quer ocultar ao homem encarnado, é porque assim convém que seja. Não tem, pois, o valor que julga a prescrição de Moisés. Deixemos, porém, estes incidentes e vamos à questão capital, a origem do Espiritismo, ou doutrina das vidas múltiplas. A ideia básica desta doutrina, a pluralidade de existências, não é nova. Como disse V., embora aplicando mal a metempsicose, ela vem da origem dos tempos históricos, como a caridade, que serve de característica à doutrina de Jesus Cristo. O que se deu com uma e com a outra foi que um dia passaram de concepções intuitivas da humanidade à ordem de princípios definidos de elementos integrantes de um sistema teogônico, apresentado ao mundo como verdade descida do céu. No Oriente, a caridade e a pluralidade de existências foram colunas em que assentou a doutrina dos Brahmanes e do Buda. E nem por já ter aquele curso forçado em todos os países aonde chegou a estupenda civilização bramânica, se poderá dizer que o Cristo foi um plagiário. Os princípios
Eternos são dados por intuição ao homem, diz Santo Agostinho, e confirmam a mais trivial observação na ordem seguida pela revelação divina. Há, porém, para cada um, tempo marcado pelo progresso humano, para passar da ordem de simples intuição à ordem de lei humana. E aquele que fez essa transformação foi o ministro do Senhor. O Cristo foi, portanto, quem fez germinar a semente da caridade, lançada à terra desde o princípio da humanidade, como o Espiritismo está fazendo germinar a semente das vidas sucessivas, que a humanidade só agora está em condições de compreender, não em si, porque não há nada mais compreensível, mas em suas relações, no plano teogônico aqui. Serve de pedra angular, o que reclama muito mais fina compreensão. A antiguidade, pois, não exclui a novidade de uma ideia teogônica, visto que todas foram dadas intuitivamente ao homem, desde a sua criação. Também a demora de sua sagração, no sentido de vulgarização, nada prova contra a sua verdade, porque a verdade tem sido dada à humanidade progressivamente porque o próprio Jesus Cristo disse que muitas outras verdades deixavam de ensinar, por não ser oportuno. Pois, verdades prometidas por Jesus, além das que ele ensinou. Não será que serve de base ao Espiritismo, essa sucessão de vidas corpóreas, uma das tais? Convido a estudar esta tese. Passemos em rápida revista, primeiro, a antiguidade profana, segundo, a antiguidade sagrada, terceiro, os autores modernos e contemporâneos. Subdividamos a antiguidade profana, em 4 pontos, a teologia, a filosofia, o druidismo, e os mistérios, a que juntaremos 1/5 a metempsicose. Assim teremos ouvido a universalidade da opinião pagã. Os Vedas, livro sagrado dos hindus, consignam inúmeras manifestações. Como esta, eis-me, de novo, revestido de um corpo. O Bhagavad Gita, no Shastra e no Código de Manu, manifesta-se positivamente. No Shastra se encontram 1000 passagens como esta: eu tenho muitos renascimentos, e tu também, Arjuna. Como trocamos por novos os vestidos usados, assim a alma deixa os corpos gastos para vestir outros. O budismo é, como sabe, um ramo do brahmanismo, assente sobre a mesma base, a pluralidade de existências, que se procura evitar pelo nirvana, ou existências sem consciência. O masdrismo, que se distancia do brahmanismo por não admitir a origem divina do mal, e do cristianismo, como é interpretado, por não admitir o triunfo do mal, pela eternidade da pena, consigna o princípio de que os homens recomeçam a existência, cometendo as mesmas faltas e ficando sujeitos às mesmas causas do mal. Por Heródoto sabemos que os egípcios tinham por dogma a imortalidade da alma, mas que esta levava de uma encarnação a outra 3.000 anos, durante os quais percorria corpos de animais. Os gregos e romanos acreditavam nas vidas múltiplas. Louis Menard, falando da metempsicose, diz: os mortos podem procurar novos destinos, e reencarnar, pelo letes, no turbilhão da vida universal, podem tornar a terra, uns para repararem as faltas de uma vida anterior e se purificarem por novas lutas, outros, os redentores mortais, por conduzirem os povos desencaminhados à prática das virtudes antigas. Vê-se, por isso, que a crença no Hades dos gregos e no Amentis dos egípcios não fazia desses lugares senão estações temporárias, donde a alma imperfeita volvia ao círculo das existências corpóreas, no seio da humanidade terrestre. Virgílio, depois de descrever as penas do Tártaro e as recompensas do Elísio, diz: todas essas almas, depois de terem, por 1000 anos, levado a existência naquelas paragens, são chamadas por Deus, em numerosos enxames, ao rio Letes,
a fim de que, privadas de suas lembranças, voltem aos lugares superiores e conexos, e comecem a sentir desejos de tornar aos corpos. Assim, pois, toda a teologia pagã da antiguidade profana, o que vale por dizer, todos os povos antigos tinham a crença de que o espírito tomava múltiplas encarnações. Revistemos a filosofia pagã, com a mesma rapidez com que percorremos a teologia. Platão tentou firmar em provas a verdade das vidas sucessivas e no Fédon desenvolveu largamente as duas principais. Uma tirada da ordem geral da natureza, a outra, da consciência humana. A natureza é governada pela lei dos contrários. E, pois, visto que a noite sucede ao dia, é de rigor que a morte suceda à vida. Além de que, se ex-nial, os seres que vemos morrer não podem deixar de voltar à vida, porque, do contrário, tudo acabaria absorvido na morte. E a natureza seria um dia o que é o endimião. Passando à segunda prova, acrescenta, ali encontramos o mesmo dogma testado pela reminiscência. Aprender é recordar. Ora, se nossa alma se recorda de já ter vivida antes de descer ao corpo, como o provam as ideias inatas, por que não crer que, deixando-la este corpo, possa vir animar muitos outros? E verdade, como já disse, que tanto o grande vulto da antiguidade como Pitágoras acreditavam na passagem das almas pelos infernos durante 1000 anos, mas a questão capital era que, punidas as faltas, pelas transmigrações metempsicósicas, voltavam elas à nova vida corpórea e humana. Sua filosofia consistia, pois, nas vidas sucessivas com o livre arbítrio e as penas reparadoras, como se vê pelos seguintes trechos. Todos os seres intelectuais são sujeitos a mudanças cujo princípio existe neles. Aqueles, cujos costumes não sofrem senão ligeiras alterações, estão sempre sobre uma superfície quase de nível. Os que sofrem alterações sensíveis, para o mal, são precipitados nas regiões subterrâneas, chamadas inferno, onde são perseguidos por terrores, por sonhos funestos, que os conturbam. A alma, porém, que faz progressos notáveis por uma vontade firme, se o progresso foi para o bem, recebe grandes distinções e passa a uma habitação das mais felizes. Se, porém, o progresso foi para o mal, vai habitar um lugar conforme com o seu estado. Mais ainda, tal é, meu filho, a justiça dos habitantes do céu. Se nos pervertemos, somos transportados à habitação das almas criminosas. Se nos aperfeiçoamos, somos transportados, vamos conviver com as almas santas. Em uma palavra, na vida e em todas as mortes que sucessivamente temos, recebemos o tratamento que naturalmente que merecemos. Plotino, no curso de suas Enéades, diz, e dogma de toda a antiguidade, e universalmente reconhecido que, se a alma comete faltas, é condenada a expiá-las, sofrendo punições nos infernos tenebrosos, sendo depois admitida a novos corpos, para recomeçar suas provas. Porfírio, admitindo como fato provado a ideia de Platão sobre a reminiscência, ensina que já existimos numa vida anterior, que nela cometemos faltas e que é para expiar essas faltas que somos novamente revestidos de um corpo. Se suportamos a prova com resignação, cumprindo exatamente os deveres que ela nos impõe, subimos gradualmente ao Deus Supremo, passando pelas condições de herói, de Deus intermediário, de anjo, de arcanjo, etc., etc. Jâmblico merece ser ouvido sobre o juízo, sobre o castigo, sobre a purificação das almas. Segundo a maioria dos pitagóricos e platônicos, é pelas almas particulares que se executam aqueles 3 atos, mas, segundo os filósofos
que melhor tem estudado a questão, é pela alma universal, que preside a ordem do universo, pela inteligência régia, que dá ao mundo sua beleza. Que são eles executados? Qual o fim para que se executam tais atos? O fim do juízo é limpar de toda a impureza os homens virtuosos, distinguir a perfeição da imperfeição, exaltar a excelência das almas superiores. O fim do castigo é fazer prevalecer o bem sobre a mal, reprimir o vício, destruí-lo e aniquilá-lo, realizar para todos uma igualdade conforme ao mérito. Quanto à purificação, tem ela por fim livrar a alma das causas estranhas, restituírem-lhe sua essência própria, dar-lhe a perfeição, a plenitude, a independência, facilitar a sua volta ao princípio de que emana, conduzir as substâncias particulares a se unirem com as universais e a participarem de seu poder, de sua vida e de suas funções. As almas submetidas ao juízo, enquanto persistem na geração, não saem do universo e são confundidas com a diversidade. Desde, porém, que se libertam, que ficam independentes e senhoras de si, não são mais submetidas a juízo. O mesmo em relação ao castigo. Os antigos colocaram no número dos deuses, mesmo enquanto estão sobre a terra, as almas puras e unidas com eles pela conformidade de pensamentos, e não se submetiam apenas logo que deixavam o corpo. Os platônicos, porém, as fazem passar por penas em sua ascensão da geração ao mundo inteligente. Assim como a teologia pagã, a filosofia pagã, espiritualista, proclama a pluralidade de existências. Vamos aos mistérios, que, como vê sabe, encerravam os mais elevados pensamentos da antiguidade. O dogma da pluralidade de existências foi o mais oculto segredo dos mistérios, transmitido, de idade em idade, aos iniciados, que eram preparados por longas provas para receberem essa verdade. Os mistérios eram a representação simbólica dos destinos humanos, cujos diversos graus se refletem na hierarquia dos iniciados. O vestíbulo do templo representa a vida terrestre, onde se faziam cruéis provas, até conquistar-se a santuário, símbolo da vida feliz do céu. A lei era: ninguém se eleva senão pelo seu mérito e virtude, e a recompensa não cabe senão aos que resistem às provas. Os que não resistiam eram atirados às dependências do templo, donde volviam a novas provas. Não pode ser mais categórica a representação das vidas sucessivas, para a obtenção do mérito e da virtude, que conquistam a recompensa. Sobre os mistérios egípcios, Jâmblico diz: antes de ser desterrada para o corpo, a alma tinha ouvido as celestes harmonias, e se análogos acentos vem ferir-lhe os ouvidos, ela se exalta e se transporta além da terra. O mesmo iniciado naqueles mistérios acrescenta: a justiça de Deus não é a justiça dos homens. O homem define-se pelas relações de sua vida atual e de seu estado presente. Deus define-se relativamente a nossas existências sucessivas e à universalidade de nossas vidas. Assim, as penas que nos afligem são, em geral, o castigo de um pecado, em que a alma se tornou culpada numa vida anterior. Deus nos oculta a razão, mas, por isso, não deixamos de atribuí-las à sua justiça. Dos mistérios passemos ao druidismo. E tão certo que os druidas ensinavam o dogma das vidas sucessivas, como é certa que acreditavam na unidade de Deus. César, que não pode ser suspeito, porque acreditava no nada depois da morte, diz. Uma crença que eles procuravam, principalmente, firmar era a das almas não perecerem com o corpo, passando a novos corpos depois da morte. Pomponium ela sustenta o mesmo, assegurado que eles consideram a alma eterna e que há outra vida entre os manes. Amieno Marcelino corrobora aqueles dizeres e Diodoro de Sicília fala nestes termos:
eles fazem prevalecer a opinião de Pitágoras, que sustenta a imortalidade das almas e que elas vão animar outros corpos, pelo que, quando queimam seus mortos, lançam à fogueira cartas para seus parentes. A cosmologia druídica, a deve conhecer bem. E esta, o universo. Divide-se em 3 círculos, o da imensidade, que é a morada de Deus, o da felicidade, ou paraíso, para onde vão as almas que, da provas em provas, chegam à sociedade dos eleitos, e o das viagens, que compreende as que não têm ainda títulos para alcançar o paraíso. Todo o fim do homem é vencer o círculo das viagens e chegar ao da felicidade, do qual não pode decair, enquanto que, no das viagens, pode, por suas faltas, decair de um mundo superior em um inferior. Por essa razão, sendo a Terra um mundo de viagens, recebe contingentes de espíritos que lhe chegam de mundos inferiores para seu aperfeiçoamento, e de mundos superiores, por seu decaimento. A teologia druídica considerava a vida da Terra como uma passagem para mais altos destinos, sendo cada um de seus habitantes sujeito às provas que tivesse merecido para avançar, por elas, em harmonia com o plano geral da criação. O mal tem um caráter negativo e provisório, dominando somente nos mundos de viagem. Nesses, ele é, até certo ponto, necessário, como meio para o exercício da liberdade humana e de expiação. E, pois, aquela teologia não atribuía o mal a Deus, mas sim às faltas dos homens, os quais ocupam na vida terrestre a posição a que fizeram jus. A liberdade humana e a providência fazem, neste planeta, a parte do homem e a de Deus. A preexistência era ensinada positivamente, por conseguinte a pluralidade de existências. Agora 2 palavras sobre a metempsicose animal. Pitágoras, como já sabemos, foi quem transplantou para a Grécia o dogma egípcio, que consistia na passagem da alma dos maus para os corpos de animais e na divinização da alma dos bons, elevados pela virtude e pela sabedoria. O fim da moral pitagórica era estimular os espíritos a evitarem a metempsicose. Era, no fundo, a pena terrível imposta aos réprobos, inferno pitagórico, como o inferno tártaro, como o inferno dantesco, como o inferno trasladado do paganismo para a nossa cosmologia. A diferença daquele para este é devido ao atraso humano, de não se saber naquele tempo o que é feito das almas depois da morte. Seja, porém, como for, a metempsicose animal encerra o princípio das vidas sucessivas, como meio de provas e de expiações para o espírito. Subir na longa escada de Jacob, até seu topo, que é a desmaterialização completa e o máximo da perfectibilidade humana, tanto pelo saber, como pela virtude. Pelo estudo da antiguidade profana, em todas as suas relações, temos visto que o princípio da pluralidade de existências estava encarnado na alma de todos os povos e de todas as seitas religiosas e filosóficas, na parte pensante da humanidade antiga. Passemos agora a um ligeiro estudo da antiguidade sagrada, que anunciamos como nosso segundo ponto ou segunda tese de exame. Examinaremos, aqui, a teologia hebraica, a cristã e o grande vulto que se chamou Orígenes. Compreende-se bem que Moisés, dirigindo-se a povos na primeira infância, e o Cristo aos que se achavam na segunda, não podiam revelar todas as condições da vida futura, a reabilitação sempre possível pelo arrependimento e a marcha progressiva dos espíritos até a posse de Deus. Por isso, que o próprio Cristo tornou irrecusável pelas palavras acima citadas, não encontraremos facilmente, como nas outras fontes do saber e das crenças humanas, a ideia que serve de base ao Espiritismo. Desde, porém, que descobrirmos, nos fastos da história sagrada, passagens que não possam ser explicadas senão pela preexistência e pelas reencarnações
Teremos aí a prova de que os dois reveladores das eternas verdades conheciam, tinham em seu espírito a que não lhes era dado ainda revelar, mas que lhes escapava dos lábios, como acontece ao mestre que, limitando seu ensino à capacidade e grau de adiantamento do discípulo, sempre deixa transluzir seu superior saber. Schultz, em sua dissertação sobre o gênio de Moisés, expõe assim a crença íntima dos hebreus depois da morte, a alma, fiel às inspirações do Espírito Divino, reúne-se a seus antepassados no seio de Abraão. Ali, acha sua recompensa no desenvolvimento de seu amor e na compreensão das leis e da vontade divinas. A alma, porém, que, como foi-se inútil, dormiu no caminho e distanciou-se do Pai Celestial, cura-se e regenera-se pelo arrependimento, pelo socorro das almas fraternais e do médico das almas e pela procura da que disse, eu sou a soberano bem. Eis aí que a crença íntima do povo, de Deus assentava sobre dois fatos bem notáveis, o arrependimento depois da morte produzindo os mesmos efeitos que antes e a cura e regeneração das almas, que fizeram o mal na vida e que, por isso, não foram para o seio de Abraão, como as que fizeram o bem. Em Isaías, lê-se, Jeová diz, eu não disputarei eternamente com o culpado e a minha cólera não durará sempre, porque os espíritos saíram de mim e eu criei as almas. No Gênesis, capítulo 2, v. 7, lê-se também, e o que foi, é, e há de ser. Fez para o homem um corpo grosseiro, tirado dos elementos da terra, e uniu a esses órgãos materiais a alma inteligente e livre, trazendo já consigo o sopro divino, o Espírito, que a segue em todas as novas vidas. Só na preexistência se pode achar a razão do que disse Jeremias, antes que fosse ele gerado no ventre de sua mãe, eu já o tinha conhecido. E a melhor prova de que era geral a ideia da pluralidade de existências, entre os judeus, está no fato de acreditarem que Jesus era um dos antigos profetas. Do mosaísmo é natural a transição para o cristianismo, para o Novo Testamento. Santo Agostinho, no livro 1 das Confissões, exprime-se assim, antes do tempo que passei no seio de minha mãe, não terei estado em outra parte sido outra pessoa? Aquele iluminar da Igreja não descobriu na lei da preexistência antagonismo com a lei cristã da Igreja. Jesus Cristo, quando os discípulos lhe diziam que o povo considerava Jeremias, Elias ou outro profeta renascido, não combateu semelhante heresia, como fazia sempre que lhes ouvia conceitos contrários aos eternos princípios, ao ponto de chamá-los Satanás. Ainda mais, encontrando um cego de nascença e perguntando-lhe os discípulos se aquela desgraça provinha dos pecados do cego ou dos de seus pais, em vez de combater a primeira hipótese, impossível na teogonia da vida única, limitou-se a dizer, não é que este homem tenha pecado, nem aqueles que lhe deram o ser, mas é para que as obras do poder de Deus brilhem nele. Por estas palavras, que nada esclareciam, o Cristo evitou a explicação, que não podia ser compreendida naqueles tempos. Mas esta passagem, os apóstolos perguntaram a Jesus como é que, dizendo as Escrituras que antes do Cristo devia vir Elias, aconteceu que viesse aquele antes deste. E o Divino Mestre respondeu, digo-vos que Elias já veio e que o mundo não o conheceu e fez dele o que lhe pareceu. E lê-se no Evangelho a esse respeito que os apóstolos compreenderam falar o Mestre de S. João Batista. Mais completa prova de que Jesus admitia as reencarnações só esta. Nicodemos pediu-lhe explicações sobre a vida futura e o Senhor respondeu-lhe, em verdade te digo, ninguém poderá ter o reino do céu, sem renascer de novo. E, como Nicodemos lhe perguntasse, como poderá um velho voltar ao seio materno, ele respondeu, em verdade te digo, aquele que não renascer da água e do Espírito Santo não poderá entrar no reino do céu. A explicação é esta, Jesus não quis explicar, certamente porque era essa uma daquelas verdades que ele disse não poder ensinar, por não ser oportuno.
Pela reencarnação do espírito de Elias em João Batista disse, o mais que podia dizer, sobre a nossa questão, o Novo Testamento. Vamos ao Zohar, o repertório dos altos princípios constitutivos dos mistérios dos judeus, transmitidos por tradição até Simão ben Jachai, que os reduziu a escrito. Sabe ver que a tradição reza ter Moisés confiado tais princípios a 70 anciães ao tempo em que dava massa popular à lei que receberá no Sinai. Em todo caso, o Zohar rivaliza em antiguidade com o Gênesis e contém a doutrina dos mais adiantados espíritos de Israel. Nele se encontram os elementos da filosofia cabalística, da qual Moisés Botril diz, a Cabala é a mais pura e a mais santa filosofia. Nela se encontra o verdadeiro sistema do mundo, dizendo-se a Terra esférica e girando sobre o seu eixo, de modo que tem metade em dia, enquanto a outra metade está em noite, tudo conforme com a cosmografia atual. Nesse livro, que Drash chamou eminentemente cristão, encontra-se o dogma das vidas sucessivas e da pluralidade de mundos habitados pelos mesmos espíritos, que vão passando de uns para outros, à medida que vão adquirindo preciso progresso para deixarem o mais atrasado e passarem ao imediato em graduação. Para prová-lo basta citar este trecho entre muitos. As almas são sujeitas à transmigração e os homens não sabem quais são, a seu respeito, as vistas do Altíssimo. Não sabem como são julgados, em todos os tempos, antes de virem a este mundo e depois de o terem deixado. Ignoram quantas provas são obrigados a sofrer. Entrando nos elementos do homem, que divide em espírito, ou roa, em alma ou nishema, em espírito mais grosseiro, nefesh, hélice. Exprime assim a respeito do Roa, espírito das vidas e de todas as existências e de todas as peregrinações a que a alma é sujeita antes de subir aquele, donde não desce senão voluntariamente para o desempenho de missões. Vê-se por aí que, a par da doutrina ensinada às massas, os judeus possuíam uma superior, que só os espíritos elevados conheciam. Despeçamo-nos da antiguidade, falando de Orígenes. Orígenes é para o cristianismo o que os mistérios foram para a gentilidade e o Zohar foi para o moisaísmo. Ele tentou um esforço superior às forças da humanidade, a qual o Cristo não quis revelar senão as verdades que estavam ao alcance de sua capacidade. À parte seus arroubos, que foram condenados justamente pelos concílios de Calcedonia e de Constantinopla, tudo por partir de um erro, ser o homem um anjo diabrado, Orígenes foi profundamente versado nas sagradas letras, como o atesta Santo Agostinho. À parte esses arroubos condenáveis, a sua doutrina sobre a evoção dos espíritos é arrebatadora. Antes de virem a esta vida já eles existiam e nascem para sofrer as penas de suas faltas e nascem tantas vezes, em mundos progressivamente superiores, quantas são precisas para se limparem daquelas faltas. No fundo, o sentimento de Orígenes é que as regiões ocupadas pelo mal não têm caráter absoluto e que, portanto, nenhum obstáculo se opõe à geral restauração da criação. A propósito do instituidor da religião cristã e sobre os castigos com que ameaça os réprobos, diz ele, perguntaram a Solon se as leis que ele formulara eram as melhores. Respondeu que eram as melhores para aquele país. Assim poderia responder Jesus, eu dei o melhor sistema que podia receber a humanidade, para melhorar seus costumes. Fixei uma regra e ameacei os transgressores com suplícios e penas. Estes suplícios não são imaginários e sua exageração era necessária para corrigir os obstinados. Estes, porém, não podem compreender, nem a intenção de aquele que castiga, nem o fruto que lhes deve resultar do mesmo castigo. Está gostando do conteúdo? Se inscreva no canal, curta e compartilha. Se nosso canal chegar a 100 inscritos, lançaremos a continuação do livro. Então vamos lá atingir essa meta. Obrigado e que Deus abençoe a todos.